Olá, no programa de hoje as respostas políticas à tragédia no Rio Grande do Sul. Temporais e uma enchente histórica deixaram nas últimas semanas 70% das cidades gaúchas em estado de calamidade, milhares de famílias desabrigadas e um rastro de destruição estrutural. Como o quadro desafia os poderes públicos, estadual, municipais e federal, as responsabilidades de cada ente, o risco da politização da tragédia e as possíveis repercussões eleitorais dos esforços de reconstrução. Eu vou conversar com a cientista política e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Krause. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Silvana. Obrigado por nos atender. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer, Marco Antônio, poder estar aqui participando desse programa, não pela primeira vez, e essa é a nossa obrigação, transferir qualidade nesses órgãos de comunicação para a informação do cidadão. Nós que agradecemos sua disposição. Silvana, os números dos impactos, das enchentes no Rio Grande do Sul seguem escalando. O último balanço da Defesa Civil indica 157 mortos, 88 pessoas desaparecidas, mais de 500 mil desalojados, e uma expectativa aí de que 2 milhões e 300 mil pessoas tenham sido afetadas de alguma forma. Já foram vistas nas redes nos últimos dias, Silvana, críticas a uma politização da tragédia. Mas nesse caso, o problema não é eminentemente político? Marco Antônio, sem dúvida, essa interpretação na opinião colocada na opinião pública, né, para tentar convencer a opinião pública que isso seria uma politização, na verdade está muito intrinsecamente ligado com a ideia da antipolítica. Né? Quer dizer, a política como algo negativo, a política não como algo que faz parte da natureza de governança, da natureza das relações entre municípios, estados e União, né? Sem dúvida é uma maneira de desqualificar, e essa desqualificação não vem de hoje, ela já vem há muitos anos no Brasil e também em outros países onde a política é vista como algo necessariamente negativa, né? E sim, se nós observarmos bem, tragédias, desafios públicos são sim resolvidos com a política, com aqueles que nos governam. Então, é preciso ter muito claro que nós estamos no meio de uma propaganda, né, na opinião pública de que tudo que se refere à política deve ser negado. A técnica, né, as questões técnicas não estão desarticuladas com as decisões da política e vice-versa. A política também tem lado de como trabalhar com as decisões, com as ferramentas técnicas, né? Esse é um debate que está sendo muito presente hoje com a complexibilização do conhecimento, a especialização do conhecimento, isso a gente vê muito na administração local, aqui do município de Porto Alegre, na relação da administração do Estado também, sobre a natureza e as responsabilidades que os diferentes entes da organização política, no caso estadual, municipal, União, tem em relação ao que está acontecendo. Não se trata de criar uma culpa, de fulanizar, mas sim de responsabilizar, observar as decisões feitas e ver em que medida elas foram as mais acertadas ou em que medida elas devem ser aperfeiçoadas ou seguir um outro rumo. Então, em relação ainda a essa temática, outra questão que chama a atenção é que, em meio a essa onda enorme de solidariedade que se formou no Brasil inteiro, há discussões sobre o papel efetivamente do Estado, do poder público e a sua capacidade de intervenção. Uhum. Quem põe isso em xeque também tem aí talvez o interesse da antipolítica, de fomentar a antipolítica, porque, ao que parece, é pelo Estado que virão as soluções demandadas. Sem dúvida, né? Já existe quase um consenso dos especialistas que essa perspectiva do ou, como se o poder público, o poder do Estado fosse
numa direção inversa à sociedade civil e ao setor empresarial, também é um equívoco e tem um direcionamento, né? Hoje a gente sabe muito bem que essa experiência, mais uma vez, essa experiência que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, ela tem muita importância o papel do Estado, tanto que a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul teve uma grande articulação em Brasília para conseguir um peso de créditos e de reforço para a indústria gaúcha, para a agricultura gaúcha, também, Fiergs, no caso, a indústria, ter um fôlego privadamente, né? Cada ramo das indústrias resolver sozinho, obviamente, não teria condições de você reconstruir, né, a situação que nós estamos vivendo aqui. Então, essa polarização que também se reflete ou o Estado ou a sociedade civil, ela está dentro dessa ideia da antipolítica, tá? E o que a gente está vendo que são complementares, que são papéis diferentes, né? Isso reflete muito bem, lamentavelmente, uma situação prejudicial para enfrentar conflitos, para buscar soluções conjuntas, né? Então, é muito importante a gente alertar que essa experiência está mostrando isso, mas estão havendo esforços muito grandes de romper, né, com essa construção de opinião pública excludente, ou o Estado, ou a sociedade civil, ou o capital, ou, né, o contrário ao capital. Nós não estamos, acho que há enormes experiências em outros países onde a gente percebe que existem interesses comuns nesses diferentes segmentos e papéis do Estado, da sociedade civil e de setores empresariais que podem ser muito bem calculados e pensados para a gente poder conseguir enfrentar a crise. Não são necessariamente excludentes. Existem interesses diferentes, evidentemente, mas havendo interesses diferentes, não significa que não possa haver uma capacidade de ação conjunta em aquilo que há de comum, que é reconstruir, que é se pensar em novas alternativas de modelo de desenvolvimento econômico, de ocupação do espaço urbano, diante de tantas crises climáticas. Agora mesmo eu observei e recebi a notícia que na Alemanha também estão havendo enchentes, desde ontem ou hoje. Então, é um fenômeno internacional, global, como se diz, e que tem que ser pensado de uma outra forma muito mais madura. Agora, o que eu acho interessante que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que serve como uma reflexão, o Rio Grande do Sul tem uma tradição que já vem do Império, de vários movimentos que buscam a separação, movimentos de uma perspectiva de que o poder central é o Império, na época do Império, na Revolução Farroupilha, 35 a 45, no século XIX, depois nós vamos ter na República Velha, em 1893 a 95, e depois de novo a Revolução de 1923, sempre há um movimento, né, no Rio Grande do Sul e alguns estados do Sul, mas principalmente no Rio Grande do Sul, de que o Rio Grande do Sul ele não é contemplado, ele está isolado, ele está sendo prejudicado em relação ao poder central. E isso me parece que está sendo uma experiência de solidariedade de outros estados e da União, né, em Virando relação essa ao poder chave, né? estadual. Virando essa chave histórica aí do separatismo. Assim esperamos. Então, Sim? Silvana, muito já se falou também, né, sobre a previsibilidade de danos dessa tragédia, né, que teria sido aí negligenciada pelo Estado, pelo governo do Rio Grande do Sul. Em uma entrevista à Folha de São Paulo, né, o governador Eduardo Leite afirma que não investiu mais em recursos na prevenção porque a prioridade que se impunha era a questão fiscal. O que lhe parece esse argumento? Ele é um argumento muito utilizado, não estou aqui julgando o argumento do governador, mas ele é um argumento muito utilizado na administração pública, tá? E, claro, as avaliações em relação ao que o governo estadual priorizou
ou as avaliações de quais seriam as melhores medidas técnicas para evitar são enormes, de diferentes avaliações, e, portanto, eu não me sinto tecnicamente com capacidade de avaliar a questão de como ter enfrentado a previsão de possibilidades de enchente desta monte. Porém, claro, os governos do estado, os governos municipais e o governo federal têm posição, têm um entendimento de qual a forma mais eficaz de governar. E sabe-se que o Rio Grande do Sul tem uma dívida, agora não me recordo o valor da nossa dívida com a União, é realmente impagável, né? O problema é, né, que nós temos atualmente também um Congresso, uma conjuntura, tá, muito não apropriada para uma negociação. Então, o receio que se tem com relação à dívida do Rio Grande do Sul e as decisões tomadas é que isso se possa tornar uma bola de neve com os outros estados. Esse é um problema que nós temos, né? E que realmente é uma posição do governador, que a dívida é uma questão que tem que ser pensada e que a pressão sobre a dívida é enorme. O governador chegou a defender, né, que fosse feito um perdão total dessa dívida, né, diante do que está colocado aí. Enquanto o governo federal, né, tem outra visão no momento, acatou ali uma suspensão por 3 anos, mas também ponderou que não poderia, né, falar em perdão nesse momento, até pela situação dos outros estados. Sem dúvida, isso tornaria uma bola de neve, né? E essa bola de neve, essa não solução, ao menos amainar o problema das dívidas dos estados, né? Da reforma tributária, a dívida dos estados, sem dúvida, tem por detrás também, se a gente observar o Congresso tem tomado muitas medidas de gastança através das emendas orçamentárias e gastanças relacionadas a currais eleitorais. Não há um problema nisso. O problema que eu vejo, que aí sim é um problema, é que os nossos deputados, eles não têm um link com a nação. Eles têm um link com as suas províncias, os seus estados, com o seu específico eleitorado, onde ele precisa alimentar. E aí nós não temos políticas públicas. E aí não temos projetos de nação, que já vem de um problema muito anterior, que a nossa representação na Câmara dos Deputados não é uma representação da nação. Você tem representantes dos estados. E isso cria um problema sério para um sistema de governo presidencialista que precisa ter projetos de nação. E a lógica pelo nosso sistema eleitoral dos nossos deputados é outra. E aí nós temos uma dificuldade muito grande de ter políticas públicas integradas, políticas públicas pensadas a médio e longo prazo. Né? Agora, nós temos, Silvana, na verdade, orçamento controlado. Desculpe. Não, pode concluir, por favor. Não, já pode ser. Então, é porque é o seguinte, você falava, né, da necessidade de investimentos integrados. E os governos, né, tanto o gaúcho quanto o governo federal, anunciaram aí uma série de medidas nos últimos dias. O governo local, né, do Rio Grande do Sul anunciou o Plano Rio Grande, ali com diferentes eixos assistenciais e estruturais. E chamou atenção, né, a ideia de se construir 4 cidades provisórias, né, que seriam localizadas ali em Canoas, Guaíba, Porto Alegre e São Leopoldo. É um esforço muito grande, né, Silvana? Qual que é o papel que vai precisar ter uma interlocução federativa, né, de todos os entes, né, nas 3 esferas para tirar isso do plano das ideias, né, e concretizar o mais rápido possível algo que atenda a população? É uma questão muito importante, porque se nós observarmos bem a crítica que foi feita à nomeação do ministro Pimenta para estar presente aqui no Rio Grande do Sul, é justamente uma das críticas feitas historicamente por vários segmentos da sociedade gaúcha, que não era ouvido pela União Federal, e que a União não tinha, o governo executivo nacional não tinha presença no Estado. E num momento desses,
tá? Essa avaliação de que a presença de um ministro, né, do governo federal no Rio Grande do Sul estaria colocando uma disputa com o governo estadual, ela, de forma alguma, eu acho que nós temos que reforçar que não é uma contraposição, mas é justamente num país enorme como o nosso, num país complexo como o nosso, você ter o governo federal presente fisicamente, conhecendo o Rio Grande do Sul, se integrando em ações junto com os municípios e com o governador. Então, para mim, aqui tem, de novo, um vício da nossa cultura política, né? E, claro, ela é endereçada também, né, dentro de uma disputa política que não há política, e faz parte do jogo, né, de tentar mostrar que isso foi apenas uma decisão eleitoreira. Bom, decisões eleitoreiras, isso é uma outra discussão. No entanto, eu vejo como extremamente importante a presença do governo federal fisicamente aqui e não por qualquer um, por um deputado, que era deputado, o ministro Pimenta, que conhece o Rio Grande do Sul, conhece os atores e, portanto, não como uma superposição, mas justamente uma integração. O que me chama a atenção é sempre esse discurso de fortalecer, de que aqui existe apenas e reduzir, em vez de também resgatar questões que podem ser vistas como positivas, resgatar questões que foram medidas apenas eleitorais, quando interessa, é colocado que o Rio Grande do Sul sempre está muito distante do centro e, portanto, fica muito difícil esse diálogo. E no momento de tragédia desse, quando se toma uma iniciativa de ter a presença física de alguém para compor essa equipe, alguns setores do jornalismo, das mídias, enfim, e, claro, também setores de oposição ao governo federal, veem isso como algo de contraposição e algo não produtivo. Eu acho que nós temos que ver isso, reforçar um discurso de que pode ser positivo, sim, uma nova forma de entender, principalmente no momento de tragédia, que a presença do governo federal, complexo como é a nossa administração pública, de um país enorme como o nosso, é importante você ter alguém aqui presente da União no local, no momento desses. Tá? Essas críticas que surgiram, você atribui elas à polarização nacional, que parece ainda muito calcificada na sociedade? Eu olho por duas dimensões, né? Primeiro, você olhando as manifestações de certos setores, de certas lideranças do PSDB, né? Como uma perspectiva de disputa política, né? Que Disputa por faz parte do jogo, protagonismo, né? Por de protagonismo nesse protagonismo, momento. isso. Mas, de fato, né, o PSDB, tá? O PSDB está numa situação que todos conhecem, de muita fragilidade, de um problema de sucessão de lideranças, né? E você tem aqui no Rio Grande do Sul um governador que é do PSDB, que tem perspectivas políticas maiores, o que não é ilegítimo, ao contrário, tem sua legitimidade. Agora, é interessante de ver que esse discurso não é feito pelo governador, é muito mais feito por algumas lideranças como Aécio Neves, Marconi Perillo, que é o presidente do PSDB, cuidou mais da sua manifestação, mas assim, de tentativa de buscar uma disputa, mas o PSDB, do meu ponto de vista, esse é um desafio para o governador do estado, né? Qual o caminho, qual a trajetória que ele vai tomar daqui para frente em relação ao seu partido, em relação ao seu futuro político. Não é o momento dele pensar isso, ele está preocupado com outras coisas também, mas está em jogo, né, uma liderança do PSDB que despontou e que não teve um espaço, que a gente conhece os conflitos que tiveram dentro do PSDB, para fazer, dar um espaço para essa liderança que estava despontando, que é o governador do Rio Grande do Sul. Então, acho que isso está muito indefinido, acho que eu fico às vezes brincando, né, que é muito mais um suspiro, né, de algumas lideranças do PSDB que estão realmente numa fase muito frágil, não sei se vão conseguir se recuperar, né, e que, claro, tem que fazer o seu papel de ficar
dizendo que é uma intervenção, né? Foi usado esse termo, é uma intervenção do governo federal no Rio Grande do Sul, né? Mas eu julgo isso muito endereçado dentro de uma fragilidade daquele partido, PSDB, que tinha um papel importante de aglutinar uma perspectiva mais ao centro, nesses anos todos que nós tivemos de democracia mais estável, né? E, claro, setores da extrema-direita que fazem questão, né, de criar um clima de instável, um clima de opinião pública em que uma tragédia possa ser vista como mais um elemento, né, de disputa entre governos da Frente Ampla, PT, enfim, e os setores bolsonaristas, enfim. Mas que, do meu ponto de vista, ao menos essas últimas semanas, a gente observa bem, não existe pesquisa ainda de opinião pública sobre isso, mas eu acho que está sendo uma experiência muito interessante para o Rio Grande do Sul, né, de aprendizado da solidariedade que outros estados estão fazendo em relação à sociedade gaúcha, né, se mobilizando, se solidarizando, e não é só no sentido da sociedade civil, né, no sentido de setores empresariais, mas também de governos, né, que, independentemente de partidos, estão se esforçando, ao menos, né, de tentar se sensibilizar em relação à situação do Estado do Rio Grande do Sul. Silvana, Pode ser um aprendizado. as posturas públicas até aqui, né, de Lula e Eduardo Leite, lhe parecem no tom adequado para as necessidades do momento? Como é que você está avaliando? Porque entre eles é perceptível que há um certo cuidado ali em declarações, né? Olha, eu acho que o que simbolizou muito uma inovação do governo federal foi, logo após a catástrofe, não chamar a responsabilidade apenas para o governo federal, né? Não foi por acaso que o presidente da República chamou o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Tribunal de Contas da União, né? Chamou vários ministros, mas também setores do Poder Judiciário também, né? Isso significa o quê? Né? Isso não conheço nessa trajetória de tragédias que o país já vivenciou, onde o executivo percebe que não é uma questão meramente do executivo, justamente quando a gente percebe que nós estamos vivendo pós-eleição, principalmente 2018, depois 22, quase que alguns cientistas políticos estão falando num parlamentarismo. Agora me fugiu agora aqui a expressão que muitos estão usando, que nós não temos um executivo governando, né? É muito Mas protagonismo muito forte do legislativo, né? exatamente um parlamento que ocupa tem um espaço, parlamentarismo orçamentário. Agora me veio o termo muito usado por alguns colegas, que não estamos mais num presidencialismo de coalizão, mas um parlamentarismo orçamentário, né? Então, cada parlamentar preocupado com o domínio sobre o seu orçamento específico, né, que precisa ser distribuído para o seu curral, para o seu ambiente eleitoral, para o seu cliente, né, eleitoral, que é o que o eleitor também espera, na medida que nós temos um sistema de votação de lista aberta, enfim, existem várias variáveis institucionais que reforçam isso, né? Então, a chamada do Lula, sabendo do nosso judiciário, né, do nosso Tribunal de Contas, sabendo dos controles de uma onda, sempre como se a administração pública é corrupta por princípio, né? Sempre a desconfiança, né? Chama o TSU para sensibilizar que são necessárias, em casos desses, medidas urgentes e que todos os poderes precisam estar sensibilizados. Isso Lula fez, foi a primeira reunião que ele chama, inclusive, para eles virem para o Rio Grande do Sul, né?
isso foi uma medida que eu considero interessante para mostrar, eu tomo iniciativas, tá? Eu sou executivo, mas as iniciativas também não dependem só de mim. Existem outros poderes aqui que precisam ser responsabilizados. Estamos vendo, inclusive, né, Silvana, que partidos estão articulando a destinação de emendas, né, de parlamentares de outros estados para atender o Rio Grande do Sul nesse momento. Acho que é um exemplo claro aí de resultado desse esforço. Nosso tempo está quase acabando, Silvana. Queria te perguntar sobre uma perspectiva que nesse momento parece algo concreta de adiamento das eleições municipais no estado. A gente tem visto aí a Justiça Eleitoral relatar muitas dificuldades, né, técnicas e operacionais nesse momento, e algumas autoridades políticas já cogitando também uma discussão séria a respeito disso. Pode ser algo inevitável na sua visão, dentro do contexto que vocês estão vivendo aí? Eu acho que é muito cedo ainda. Eu acho que nós temos que aguardar um pouquinho. As eleições são para outubro, tá? Vamos ter que aguardar um pouco mais. O Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral aqui no Rio Grande do Sul já tem uma experiência com a pandemia, é diferente, claro. O acesso no período da pandemia não é enchente, não foi uma questão climática, né? Mas eu acho que é muito cedo ainda. Eu acho que foi muito mais lançar a questão para ver a reação dos órgãos eleitorais, da justiça eleitoral e também da classe política, né? Mas creio que até outubro não há uma necessidade, ainda não, é muito cedo para se falar em fazer com que a eleição aqui no Rio Grande do Sul seja com outro calendário. Acho que a gente tem que aguardar um pouco mais, e também tem questões muito mais urgentes nessas próximas semanas, né? E certamente o Tribunal Regional Eleitoral, o TSE, tem uma infraestrutura e uma estrutura excepcional para poder fazer uma avaliação com mais cuidado, com o tempo, se é necessário ou não. Mas eu acredito e espero que não seja necessário. Vamos continuar acompanhando. Muito obrigado por essa conversa conosco, Silvana, e dias melhores aí a todos vocês, né, ao povo gaúcho, que se recuperem o quanto antes das dificuldades. Muito obrigada, é sempre uma satisfação estar aqui e poder participar do programa da TV de vocês aqui, do programa ligado à TV Assembleia. Um abraço. Eu conversei com Silvana Krause, cientista política e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Falamos sobre as ações já anunciadas pelos governos federal e gaúcho em resposta à tragédia no estado, que deixou graves consequências humanitárias, sociais e econômicas. E, em paralelo a esse socorro oficial, a Assembleia de Minas participa da rede de solidariedade. Se você puder ajudar, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92958 800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. Por segurança, não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.